onde seguem os avistamentos de drones. A gente cobriu a pauta na quinta-feira, vocês estiveram comigo, conforme a gente discutia a aparição em massa de, para não usar a palavra OVNIs, eles foram ditos drones, principalmente no nordeste dos Estados Unidos, mas também em outras regiões do país. Os avistamentos eram em massa, veículos de notícias locais não paravam de receber as notícias e, claro, nas redes sociais também circularam as imagens, então, desses objetos pelos Estados Unidos. A preocupação de segurança nacional foi tamanha que houve uma audiência no Congresso a respeito. Congressistas também se manifestaram por fora e a gente teve mesmo o caso do presidente Donald Trump se manifestando. Nós temos então o pronunciamento de Trump, vamos escutar, isso foi hoje mais cedo numa coletiva de imprensa em Mar-a-Lago, vamos lá. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, I mean, they happen to be over Bedminster. They're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. Have you received an intelligence briefing on the drones? I don't want to comment on that. Muito bem, então, Trump não quis comentar se ele havia recebido um briefing de inteligência, mas disse que o governo sabia. E o caso que começou como mera questão de brincadeira em rede social, será que é verdade, será que não é, rapidamente escalou. Eu cobri com vocês na quinta-feira passada como um homem chinês foi detido voando um drone por cima de uma base militar na Califórnia. Ele foi detido logo antes de voltar para a China, possivelmente com imagens feitas a partir daquele drone, daquela base, a base de Vandenberg, na Califórnia. A gente tem outros relatos agora que trazem à tona a preocupação. Se você leu com atenção à tarde abaixo de mim, você viu que bases militares e aeroportos limitam a atividade em meio a avistamentos. E a gente tem aqui as manchetes para trazer a referência a vocês. A atividade de drones fecha o espaço aéreo acima da base aérea Wright-Patterson, uma base importante no estado de Ohio. A base aérea, o lead da matéria ainda diz, hospeda o laboratório de pesquisa da Força Aérea e o Centro de Inteligência Nacional, tanto das Forças Aéreas quanto da Força Espacial. Então, questão premente de segurança nacional passa ainda pela seguinte questão. O site The War Zone entrevistou oficiais e trouxe mais detalhes a respeito do assunto. Isso veio de um pronunciamento feito à imprensa ontem, então, no domingo, mas as atividades pararam efetivamente nessa base, ou melhor dizendo, o espaço aéreo acima dela foi fechado Quero conferir as notas para não falar alguma besteira aqui. Então, o pronunciamento veio no domingo, mas foi fechado no dia 13, então, na sexta-feira. A reportagem do The War Zone fala o seguinte: depois que os drones foram vistos acima da base de Wright-Patterson, houve uma notícia, uma nota, fechando o espaço aéreo entre sexta-noite e domingo pela manhã. Desde então já foi aberto, segundo informações que vêm da base aérea. Houve uma conferência de imprensa também conjunta do FBI, o Departamento de Segurança Interna, da Administração Federal de Aviação e do Departamento de Defesa, falando a respeito dos avistamentos. Vale a pena a gente acrescentar ainda que o governo atual falou a respeito. A gente tem ainda, melhor dizendo, antes da gente passar para o que o governo atual disse, a gente tem isso. A atividade de drones também fechou certas pistas de decolagem do aeroporto de Nova York, segundo a governadora do estado, a Kathy Hochul. E então, tem posicionamentos curiosos que vêm à tona da administração e do próximo governo. Um conselheiro de Trump sugeriu um domo de ferro, como aquele que Israel tem para deferir projéteis que venham em direção ao país, aquele mesmo que anulou 2 ataques aéreos em grande escala, ataques de mísseis que vieram do Irã. Vocês devem ter visto as imagens, elas são notórias, de traços que passam pelo céu à noite, são muito chamativos,
e interceptam mísseis que vêm em direção a determinados locais. Foi até promessa de campanha de Trump que ele iria utilizar a indústria de defesa dos Estados Unidos para criar o mesmo efeito que há em Israel sobre um país aí na ordem de centenas e centenas, quiçá milhares de vezes maior, os Estados Unidos. Ele, em meio a essa questão de drones, um conselheiro de Trump, então, reviveu a discussão. O secretário de Segurança Interna, o Alejandro Mayorkas, falou que o governo federal tem autoridade limitada para derrubar os drones que foram vistos acima de Nova Jersey. Então, Mayorkas, ele que é o secretário de Segurança Interna, do lado republicano, é uma das figuras mais criticadas do governo Biden, porque o Departamento de Segurança Interna é aquele que lida com a fronteira, que foi, claro, um dos talking points, parte da plataforma republicana. Vamos lá, então, ao que disse Alejandro Mayorkas. O secretário do Departamento de Segurança Interna deu uma entrevista longa no domingo, como a gente ouvia agora, então, na reportagem anterior, à luz desses avistamentos recentes. Estamos vendo drones. Eu quero garantir ao público americano que nós, no governo federal, designamos recursos adicionais, pessoas, tecnologia para assistir no sentido de prestar assistência, não de observar. A Polícia Estadual de Nova Jersey em endereçar o avistamento de drones. Ele disse que são de fato drones, mas que algumas aeronaves às vezes podem ser vistas de forma errônea como drones. Não existe questão, aspas novamente para ele, não existe questão que os drones estão sendo avistados. Ele disse que há milhares de drones que voam todos os dias nos Estados Unidos, incluindo comerciais e veículos de recreação. Fica então o pronunciamento de Alejandro Mayorkas e a gente segue monitorando essa questão. Ele disse que não tem muito que possam fazer, então. Donald Trump tem a posição oposta. Para a gente encerrar o bloco, então, vamos lá, a gente pode ouvir Trump novamente, já que no início do pronunciamento dele, a tarja parece ter engolido a legenda. Vamos ouvir então o que Trump disse novamente para a gente encerrar o bloco. Vamos lá. It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, I mean, they happen to be over Bedminster. They're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. Have you received an intelligence briefing on the drones? I don't want to comment on that. Dando contexto, então, Bedminster é uma cidade em Nova Jersey onde Trump planejava uma visita, mas ele disse que provavelmente não irá, então, devido aos avistamentos de drones ali, então, na região.